Meu Deus Santo, há mistério debaixo do céu, em cima da terra, que nós não conseguimos compreender. E eu louvo o Teu nome por essa incompreensão, porque talvez se nós compreendêssemos todos os mistérios, nós não suportaríamos. Mas nós te pedimos que pela glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Tu nos conceda um pouco mais da revelação do Teu amor por meio da Tua palavra, para que nós não só existamos, mas possamos viver. No nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início do culto, nós podemos estar aqui por alguns motivos. Nós podemos estar aqui porque nós temos alguma necessidade que faz parte da nossa vida e isso nos faz estar na presença de Deus para buscá-lo e assim sermos atendidos nas nossas demandas, nas nossas petições. Nós podemos estar aqui também, que é domingo, né? Domingo, o crente vai para a igreja. Faz parte do nosso currículo cultural. Nós podemos estar aqui porque as coisas não estão tão boas no tempo que a gente está vivendo. O diácono Márcio orou aqui agora, há pouco tempo, e falou que esse tempo pandêmico tem tirado o dinheiro, o favor de muitas pessoas. E aí a gente tem que buscar aquele que é dono de tudo. Mas especialmente, certamente, você está aqui nessa noite porque aprove o Espírito Santo te conduzir. E não é um lugar somente, não é uma instituição, a uma casa de adoração, a um lugar onde nós adoramos a Deus. Mas como eu tenho dito, te trouxe a presença dele, ele te fez um convite, marcou um encontro contigo e você atendeu. Você sabe que tem muita gente que não atendeu o convite que ele fez hoje. Não estou falando das pessoas que não estão aqui, porque de alguma forma estão adorando na sua família, na sua casa. Eu estou falando daqueles que verdadeiramente Deus falou ao coração e não atenderam ao chamado de Deus. E a gente está aqui, gente, para buscar um ser que a gente nunca viu assim, com os olhos da carne. A gente nunca tocou nele, nunca sentiu o cheiro, o hálito dele. Pelo menos não na visão, no sentimento humano, nos órgãos do sentido humano. O máximo que a gente teve foi uma emoção voltada para a presença daquele que é e que é muito comum nas nossas vidas. De forma que você está aqui pela fé. É do jeito que vocês cantaram mesmo. Eu não combinei com eles não. Aliás, a gente aqui é um negócio internacional, porque eles sabem assim. É pela fé. Você está seguindo, buscando alguém que você não viu, não tem uma prova real da sua existência, mas pela fé é a única coisa que te faz viver. É a única coisa que de verdade é na sua vida. Pelo menos na vida daqueles que creem, que amam a Jesus Cristo. Esses dias eu estava aqui na igreja, e às vezes eu venho para cá para orar, só para orar. E eu estava aqui orando. Na verdade era o dia que eu atendo aqui e estava aqui orando, de manhã. Eu estava aqui. Estava ajoelhado, orando, e veio um irmão falar comigo. Ele entrou, a porta estava aberta, ele ficou aguardando um pequeno tempo. Eu acho que não foi muito, não sei se foi muito também. Mas aí eu acho que ele não resistiu
a tentação, porque eu acho que ele foi tentado. Aquele negócio foi de Deus, não. Daqui a pouco eu estou orando, eu senti um negócio aqui no meu ombro, né? Eu falei, será que o anjo veio? Aí eu olhei e o irmão falou assim, pastor, eu sei que o senhor está orando. Olha só, o negócio. Mas eu precisava falar com o senhor. Eu falei, tá bom, meu irmão. Aí daí pra lá não concentrei mais, dei um amém, fui falar com ele. Aí falou, ele muito sem graça, falou assim, o senhor é um homem de fé, pastor. Aí eu disse para ele, não, meu filho, isso faz parte do meu desespero. Porque às vezes, meu irmão, o que nos conduz, o que a gente acha que é fé, é na verdade desespero. É como o povo de Deus estava andando lá no deserto, aí olha para trás, vem os cavaleiros do Egito para pegar eles. Olha para frente, tem um mar. Aí eles falam, Moisés, e agora? O que a gente faz? E aí Moisés fala, olha, sob a palavra de Deus a gente vai caminhar. Eles foram caminhando, o mar foi se abrindo. É fé ou era desespero? Às vezes, por causa do desespero, a gente vai até no culto da amiga, da tia, da irmã, do vizinho, que a gente nem nunca falou. A gente tem uma vida de prática espiritual. Mas essa prática espiritual, ela se revela através da fé. A fé é o que nos faz viver o evangelho da graça. Sem a fé, é perca de tempo a gente estar aqui, a gente buscar Deus. De forma que essa fé ela tem que ser prática. Ela não pode ser uma fé de frequência. Senão você vai frequentar, mas nunca vai de fato experimentar. O Abraão, aquele que é chamado de pai da fé, é um sujeito por demais especial na vida da gente. E ele é pai da fé, e precisa a gente entender, não é porque ele tinha mais fé do que você, mais fé do que eu, não. Ele é pai da fé porque a ele foi quem a Deus revelou primeiro a direção do povo. Mas olha para a vida do Abraão, que era Abrão. Deus chega para ele e diz assim, olha, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão pega toda a sua família, pega todos os seus haveres e vai. A gente já conversou sobre isso aqui. Imagine se Deus chega para você, sai da sua casa, sai de Mauá, sai do Brasil, sai do Rio de Janeiro e vai para a terra que eu vou te mostrar. No mínimo, a gente ia fazer uma pergunta assim, talvez. Mas para onde que é? O Abraão não pergunta nada, ele vai. Ele não sabia para onde ele estava indo. Ele vai. Ele só sabia que Deus ia conduzi-lo. E mais, aí Deus começa a fazer uma série de outras advertências abençoadoras para esse irmão. Diz assim, olha, Abraão, teu nome não vai ser mais Abrão, não. Teu nome vai ser Abraão. Ah, tá bom. Abrão quer dizer pai ilustre, um bom pai. Abraão quer dizer pai de muitos, pai de multidões. E ele obedece a Deus com a sua mulher Sara e vai, Deus falou que eu sou Abraão, porque se Deus falou, a gente para com toda a conversa. Mas aí o tempo foi passando, o tempo foi caminhando. E aí o Abraão passa dos 90. Agora você imagina, aqui do meu filho amado, o diácono Márcio, aqui na nossa região todo mundo conhece ele como Márcio do relógio. Aí você vai lá na loja dele com o relógio, aí ele fala, não, aqui não vende relógio não, aqui não conserta relógio, aqui... O Abraão, o nome dele era pai de multidões. Aí alguém chega para Abraão e fala assim, quantos filhos tu tem? Porque pai de multidões, né? Aí o Abraão fala assim, não tem filho não. Mas como não tem filho? Tu já está com 90, irmão.
Já passou dos 90, na verdade. Como é que você não tem filho? Como é que você vai ser pai de multidão sem filho? Deus falou. Deus falou, eu vivo isso. Mas aí ele teve um filho, que foi o Ismael, que aí não era o filho da promessa, e depois Deus cumpre a promessa e tem o Isaac, que é o filho com a mulher que ele amava, da promessa lá com a Sara. Aí um certo momento da sua vida, e olha que Deus diz para ele, esse é o seu único filho, não levou em consideração Ismael, porque o Isaac era o filho da promessa. Aí Deus fala assim, olha, pega o teu filho, teu único filho, teu filho que tu amas, leva para o monte e oferece ele no holocausto. Vamos conversar, você que tem filho? Se Deus fala isso para você, o que você falava? Está repreendido no nome de Jesus. Matar meu filho? E sabe o que Abraão faz? Pega o filho e pega o cutelo lá e vai lá para o monte do sacrifício. Mesmo que ele não tenha uma fé maior do que a nossa, mesmo que ele não seja pai da fé, porque ele é melhor do que qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, a fé de Abraão é admirável, meus irmãos. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou, sem perguntar para onde. Vai ser pai da multidão. Faz 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos e não tem filho. Mas ele ainda acredita. Agora que você teve um filho, esse filho que você teve, você vai oferecer para mim o holocausto. Então, como é que eu vou ser pai de multidão? Tem alguma coisa que não está batendo. No final da história, quase todos vocês conhecem, Deus não permite que ele ofereça a Isaac o holocausto, diz, não faça mal nenhum ao menino. E parte dessa história está nesse capítulo 22 aqui, a gente leu só a introdução. Hoje eu quero conversar com você sobre a efetividade da fé. Sobre a fé prática, a fé que nos faz experimentar, viver. A fé verdadeira, se é que existe fé que não é verdadeira. A primeira coisa que a gente precisa saber, a primeira verdade com relação à fé, é que a fé, meus irmãos, é ação. A fé não é espetáculo. A fé também não é estática. A fé é ação. A fé é a prática daquilo que de verdade é, pela fé. Tem gente que diz assim, eu tenho muita fé. Você já ouviu alguém? Já falou isso pra você? Não, pastor, eu tenho muita fé. Aí eu pergunto para ela assim, quanto tempo você tem gasto de oração no seu dia a dia? Como é que está a sua reflexão acerca daquilo que Deus de graça nos concedeu através da sua palavra? Então, pastor, eu tenho um problema, eu começo a ler a Bíblia, mas vem um espírito do sono, que é um negócio absurdo na minha vida, assim. E oração, então, pastor, é um negócio, não sei o que acontece, eu não consigo orar. Então, tudo bem, isso tudo é resolvível, só não diga que tenha fé. Porque fé sem ouvir, sem conversar, sem ter busca, sem estar na presença de Deus, é vontade, é otimismo, fé não é. Na fé a gente corre para a presença de Deus. É por isso que aí você vai assim, eu tenho fé que as portas irão se abrir. Eu tenho fé que eu vou ser curado. Não, você não tem fé na porta abrindo nem na cura. Você só pode ter fé em quem abre a porta e quem oferece a cura. A fé só pode ser em Deus. Essa semana que passou, nós tivemos uma perda assim, irreparável na comunidade cristã mundial. Um dos maiores expoentes da igreja cristã evangélica foi para a glória, foi conduzido por Deus à sua presença plena. É o pastor Poyug Chu,
que é o pastor da maior igreja do mundo. É um pastor que começa uma igreja com ele, a esposa e mais um casal, com 4 pessoas. E o último censo que fez, até onde dava para fazer, a igreja dele tinha 750 mil pessoas. É o pastor que todo mundo foi lá, todo mundo, força de expressão, que muitos líderes, os maiores líderes da igreja evangélica brasileira, foi lá na Coreia para saber que mistério era esse. Mas esse pastor tinha um segredo só. Do segredo dele chama oração. Na Coreia, segundo os relatos, o pastor Hernandes, ele conta muito essa história. As igrejas abrem 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E conforme ela for chegando gente para orar, uma luz acende no ponto mais alto da igreja e a redondeza toda vê, ó, aquela igreja está orando nesse momento. Aí por volta das 5 da manhã tem um monte de luzinhas acesas assim, são as igrejas orando. Isso aí é fé. O pastor Fang Shui foi aquele da frase famosa: tem gente que ora 10 minutos, parece que está orando 2 horas. Já aconteceu contigo? Você começou a orar, aí você olhou no relógio, você não tinha orado 3 minutos, você falou, porra, pô, mas parece que... Mas tem gente que ora 2 horas, parece que é 10 minutos. Você ora e você olha pro relógio, passaram-se 2 horas. É isso que é fé. Fé é prática. Fé é ação. Fé não é olhar para um lado e dizer, eu tenho muita fé. Fé é a relação daquilo que é. É como aquela história antiga, né? O sujeito, ele cai no rio e aí ele está morrendo afogado, ele não sabe nadar. Aí ele está lá se batendo. Aí vem um barquinho e fala, rapaz, vem cá que eu te salvo. Ele falou, não, estou orando a Deus, Deus vai me salvar. É mesmo? Estou orando a Deus, Deus vai me salvar. O cara do barco vai embora. E ele continua se batendo lá na água, vem um segundo barquinho, rapaz, vem cá que a gente salva, rapaz, tu não conhece esse negócio de fé não, rapaz? Deus vai me salvar, não precisa da tua ajuda não, é? O cara fala, vai embora. Aí vem o terceiro barquinho e fala, vem cá, rapaz, você vai morrer afogado. Ele diz assim, você não conhece o mistério, meu irmão. Isso aqui é mistério de fé. Pode ir que Deus vai me salvar. Ele sucumbe e morre. Aí chega no céu, ele olha para Deus e fala, Deus, eu orei com toda a minha fé para tu me salvar e tu não fez nada. Aí Deus olha para ele e falou assim, rapaz, eu mandei 3 barcos para te salvar, você não quis, pô. Quando você tem fé em coisa, você fica nessa loucura que não é fé. É misticismo. Fé busca propósito e perseverança. Fé é os homens que foram entrar em Jericó, que foram lá, deram a primeira volta, tocaram as trombetas, os muros não caíram. Aí deram a segunda, aí deram a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e na 7ª os muros foram derribados. Fé busca propósito e perseverança, meus irmãos. Fé é ação. Porque senão a gente cai no marasmo do nosso irmão que diz, olha, se não tiver prática, se não tiver obra, essa fé é morta. Fé estende a mão. Fé não espera acontecer. A fé é para fazer acontecer. Fé não é só frequentar, fé é participar. Fé não é só achar que tem. É viver na direção daquilo que tem. Fé acorda todo dia pela manhã na busca daquilo que Deus colocou no coração.
Fé não arreda o pé. Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. A segunda verdade é que a fé é segurança. Eu vou repetir uma frase que eu já falei aqui algumas vezes, mas para que você grave no seu coração. Os melhores momentos da tua vida são os melhores momentos para você buscar a Deus. Você repete comigo isso? Eu sei que tem gente que não gosta muito, mas a repetição é uma forma, quando você ouve o que você fala, o negócio fica mais intenso em você. Fala assim, ó, os melhores momentos da minha vida são os melhores momentos para eu buscar o meu Deus. Às vezes, a gente entra na perspectiva de Pedro andando sobre o mar. Como é que foi? Você conhece a história? Jesus disse para Pedro, vem Pedro. Aí Pedro vai andando sobre o mar. Aí Pedro vai, imagina, um negócio assim. Mas aí daqui a pouco, quando ele olha para os lados, o mar estava muito revolto. E aí ele sucumbe, ele afunda. Aí Jesus vai lá e resgata ele, para variar. Às vezes nós esperamos sucumbir para pedir socorro. E a gente esquece que fé não é socorro, gente. Fé é segurança. Eu já falei para vocês aqui, que aqui na IPM Praia nós largamos a ideia de ser socorristas. Nós não somos um pronto-socorro. Apesar de algumas vezes nós fazemos um papel disso, mas não somos um pronto-socorro. Um pronto-socorro é aquele lugar que você vai para poder curar uma indisposição que você tem, você passou mal, você vai para o primeiro pronto-socorro que está. Chegando lá, o cara te dá o médico te dá os primeiros atendimentos para que você... Mas não sara a doença, porque para sarar a doença tem que ter o diagnóstico correto. Então nós escolhemos ser um hospital, porque o hospital, ele trata, ele vai a fundo no diagnóstico para poder tratar da doença de maneira clara, séria e ter mais chance de cura. De forma que a IPM Praia não é um lugar só para vir, você pode vir. Mas como a gente diz, olha, se quiser fica para sempre. A IPM Praia é uma comunidade para pertencer. É assim que a tua vida vai ser transformada. Porque a fé não é socorro, a fé é segurança. Deus não quer que você é socorrido quando você afunda como Pedro afundou. Deus quer que você ande sobre o mar. Esse é o propósito de Deus. O propósito da fé é que nós andemos sobre o mar, não que nós afundemos e pedimos, Deus, socorre eu, senão eu vou morrer. A fé, ela se revela. Tem um amigo, Sérgio, ele estava fazendo um concurso interno na empresa dele, para melhorar de posição lá, ser promovido. E aí o dia da prova lá, reuniu um bocado de gente, eu não sei precisar o número, para fazer a prova, para poder ver quem é que ia passar e ia ter condições de ocupar esse cargo na empresa. Ele sai lá, de onde que eu moro, e vai, e a Avenida Brasil esse dia estava naquele carro que você já viu várias vezes. E o tempo vai passando, quando ele chega lá, o cara fala, ó, não pode mais entrar porque a prova já começou. Ele volta muito triste, cheio de decepção na alma, no coração, aquelas coisas. Eu não sei que você já passou. Você fala, poxa Deus, eu sou seu servo, poxa. Pô, como é que você fez a Avenida Brasil ficar ruim logo hoje, pô? Sabes o quanto eu preciso melhorar de posição para melhorar minhas condições e tal?
Sérgio volta muito triste, muito decepcionado. E aí no outro dia o Sérgio chega lá no trabalho. E aí o cara da portaria já fala para ele assim: rapaz, Deus deve gostar muito de você. Aí, vamos ficar de quê? Não soube não? Rapaz, o gabarito da prova, alguém revelou aí, todo mundo que fez a prova estava desclassificado. Só ficou você. A fé, meus irmãos, ela é estranha assim mesmo. A fé é um exercício quando as coisas estão muito ruins assim. Quando parece que o mundo caiu sobre a nossa vida, aí que chega o lugar da fé. Sabe, você não tem que segurar. É tipo Pedro mesmo. Você não sabe mais o que fazer, mas ele está falando assim: agora chegou a prova, porque o texto que você leu comigo está dizendo aqui: Deus provou a Abraão. Mas se você pega a história de Abraão, ele não esperava acontecer para poder viver. Ele estava na presença de Deus, ele exercitava a fé, ele nunca questionou Deus, ele nunca disse: Deus, por que está ruim assim? Ele nunca disse: por que, para que terra que eu vou? Cadê o meu filho que vai fazer da minha geração abençoada e abençoadora? Ele simplesmente viveu a fé. E aí mesmo nos dias que vierem as tormentas, porque virá, nos dias que vierem as condições que você não quer viver, no dia que você perder a prova para melhorar a sua condição financeira, profissional, aí nesse dia você pode dizer assim: Deus, segura na minha mão, assim. Né? Tipo, dá para cantar o refrão? Segura na mão de Deus. Para você que tá assim, tá? Fundou. Era melhor que você não fundasse, mas tá ruim. Então Deus está dizendo para você assim: olha, se você andar na minha presença, faz isso. Pode levantar as suas mãos que eu vou te segurar e vou trazer você de novo. Pois ela te sustentará. Diga para Deus: não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. A fé é segurança, meus irmãos. E Deus é a sua segurança. A fé não é socorro. Meu Deus, ficou ruim, agora eu vou procurar Deus. Não. A fé é que não faz a gente afundar. E mesmo quando vier o mar revolto, ainda assim a gente vai continuar andando sobre as águas. A fé é preparo. A fé é treinamento. A fé é quando Deus ele fica lapidando a gente. A fé é quando Deus ele move sobre o povo. A fé é mata o menino. Olha que coisa louca. Oferece o teu filho em holocausto. A fé é mandar construir uma arca sem nunca ter caído um pingo de chuva na terra. A fé é mandar ir para uma terra que você nunca viu, ou buscar uma botija para encher de quê? Que não tinha nada dentro de casa. Mas esses irmãos foram construir a arca, foram para a terra que eles não conheciam, foram buscar as botijas vazias. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não tinham noção do que ia acontecer, mas pela fé eles foram. Pela fé eles não se esconderam diante das dificuldades que a vida apresentou para eles. Muito pelo contrário, essas dificuldades foram
o mover de Deus para que eles pudessem viver e exercer a fé que Deus concedeu para eles. Ah, pastor, porque eu sou crente, por que minha vida está assim então? Porque você é um homem ou uma mulher de fé. Porque a fé prepara a gente. Mata o menino. Era para matar? Não, era prova, poxa. A fé, o povo saiu lá do cativeiro do Egito e foi andando pelo deserto. A fé é quando Deus nos chama, meus irmãos. Você já ouviu Deus te chamar? Sabe, quando chamou Samuel assim, Samuel, Samuel. Ou quando chamou Paulo, Paulo, Paulo. Já ouviu Deus te chamar? Lá em casa, com a minha mãezinha, ela às vezes chamava assim, filho. Aí quando ela chamava filho, eu vinha com o peito aberto, porque eu sabia que era para fazer um mimo, era alguma coisa boa. Tinha um dia que ela chamava assim, Beto. Quando falava Beto, era para fazer alguma coisa, fazer um mandado na rua, enxugar uma louça. Mas está tranquilo, faz parte do game. Mas tinha um dia que ela falava Carlos Alberto. Quando ela falava Carlos Alberto, eu olhava em cima da mesa da cozinha para ver se tinha uma vara de goiabeira lá em cima. Que Carlos Alberto, alguma coisa já não estava do jeito que tinha que estar, ou do jeito que ela achava que tinha que estar. Mas quando ela falava Carlos Alberto Pereira da Silva, os olhos já iam todo lacrimejado. Eu já ia chorando. O negócio era feio. Tem dia na nossa vida que Deus nos chama pelo nome inteiro. Esses dias vai doer. Esses dias é o dia que vai. Mas são os melhores dias para viver. Porque é o dia do conserto. É o dia do preparo. É o dia que Deus está mudando o rumo da conversa, está mudando o rumo da sua história, está desviando você do caminho ruim, trazendo você para a assertividade. Então tem algumas pessoas aqui nessa noite que Deus está chamando pelo nome completo. E aí você tem que ir. Mas pode ir sem medo assim. Pode ir sem medo. Assim como Noé foi construir a arca sem nunca ter visto chuva na terra. Assim como Abraão foi para uma terra que ele não conhecia. Pode ir. Porque pode ser difícil. Mas a arca salvou a terra. A terra prometida foi o que salvou o povo de Deus. A botija vazia foi que foi enchida de azeite para poder salvar aquela família. Depois que a gente atende e vive pela fé, algo de novo resplandece sobre as nossas vidas. A fé é um preparo. Não vai querer ser como ímpio. Não queira chegar em Canaã sem passar pelo deserto. É impossível. A fé não se experimenta em Canaã, se experimenta no deserto. Mas o deserto é só o preparo. Mas todo mundo que passou, que conseguiu passar pelo deserto pela fé, chegou em Canaã. A maioria não conseguiu. A fé, meus irmãos, é sobrenatural. A fé não é coisa natural, normal. Se você quer ver coisa normal, não é esse negócio aqui. Você está aqui por quê? Às vezes eu sinto pena de vocês. O maior sentido da palavra. Todo domingo eu ouvi o mesmo cara falando. Você já participou de um culto chato assim? Chato? Tem coragem de falar não, né? Então vou te contar uma história aqui da nossa igreja.
Uma vez, não foi eu não. Comigo não teve culto chato nunca não. Mas uma vez teve um aniversário aqui da igreja, eu trouxe um pastor aqui para pregar. Eu sempre falo para eles assim, vocês não estavam nem, só o Fabrício estava aqui. E aí eu, acho que nem Fabrício estava aqui, muito tempo, era Diogo. E aí ele começou a pregar, e ele começou a brigar com nós assim. Quem é antigo aí vai lembrar. Ele começou a brigar com nós, falar que negócio de presbiteriano, esse negócio doido. E aí ele foi falando. E a gente deu a palavra para ele 8 horas. E quando foi 8h45 ele falou assim, agora a gente vai começar a mensagem. Tinha uma irmã aqui, que ela já está no céu, a irmã Nevinha, que nesse dia ela trouxe uns 4 visitantes. E ela andava numas quebradas. Que esse cara, né? E aí sentaram ali atrás, ali. E quando o cara falou isso, aí foi saindo um por um, cara. Levantou, foi saindo. E o cara começou a pregar. E deu 8h15, 8h20, 9h15, 9h20. E ele não parava de pregar. E aí tinha uma pessoa aqui, que essa eu não vou falar o nome não, que vocês conhecem. E aí ela saiu também. Parece que aquilo ali meio que deu coragem pro restante do povo. Tinha umas 80 pessoas na igreja, ficou umas 40. Eu fiquei com uma vergonha sentado aqui, né? E o cara pregando, o pessoal saindo, cara. Então, essas pessoas assim, é culto chato, as pessoas não aguentam muito não. Eu também já fiz assim. Mas um dia desses eu ouvi uma história. Um pastor, um dos melhores que já teve nessa terra, ele também já está no céu. E ele contava uma história que um dia ele chegou para a mulher e falou assim, ó, a gente vai para Natal. Nós vamos pastorear uma igreja em Natal. Ele estava em Minas, em Belo Horizonte. E a mulher dele falou assim, que isso? Deus me falou que a gente vai para Natal. Ele falou, que isso? A gente está tão bem aqui. Falou. E aí no final daquele dia chegou um irmão na casa dele. Verdade isso, meus irmãos. Falou assim, pastor, eu vim aqui para o senhor ir pastorear a nossa igreja em Natal. Nós estamos precisando de uma pessoa como o senhor. Nossa igreja é pequena, mas não. A mulher dele olhou para ele assim, meu filho, como é que você sabia disso? Ele falou, não, é porque eu leio a Bíblia na inspiração. Sabe como é que ele lê a Bíblia? Isso não é para você copiar, não. Não é, esse negócio é mistério. Ele abria assim e fazia assim, ó. Aí ia lá. E ele leu assim, naquele dia. O justo florescerá na sua terra natal. Agora, dorme com esse mistério aí. Não é para vocês fazerem isso não, hein? Dorme com esse mistério aí. A fé é um negócio sobrenatural, meus irmãos. É um negócio assim que você não sabe, sim. Tá ali meu meninão ali, João Pedro. João Pedro tem dia que ele chega assim, olha para mim e faz assim. Pai de Jesus. Aí eu aperto a mão dele, né? Pai de Jesus. Eu sou muito coisa de criança. Criança vê coisa, é das minhas doidices. Pai de Jesus. Aí ele olha para mim e faz assim, ó. Para eu sentar. Aí eu sento, ele vai lá no quarto dele, pega a Bíblia dele, senta do meu lado e faz assim. Aí olha para mim assim. Aí eu faço assim também. Por vezes a gente fica 15 minutos orando, meu irmão. 15 minutos. A fé é um negócio misterioso demais. É sobrenatural. É algo que você não entende no princípio. Mas no final é algo assim extraordinário. Então você veio aqui nessa noite, ou você foi trazido aqui nessa noite, porque você precisa exercitar urgentemente a sua fé. Você precisa... Deus está querendo te falar algumas coisas, mas porque você não está exercitando a fé, você não está conseguindo perceber, entender e consequentemente viver.
E essa fé é tipo a fé de Abraão mesmo, sem fazer nenhuma analogia, não. É a fé que não pergunta, que não quer entender, que não fala por que está acontecendo isso. Não, você não sabe mesmo o que é misterioso, é sobrenatural. Mas pode ser o maior movimento de Deus na sua vida. Pode ser a forma de você andar sobre as águas, de ver o mar se abrindo sobre a tua caminhada. É pela fé. Como é que pode? Mata seu filho. Tá doido, Deus? Matar meu filho, é? Você não entendeu? É fé, filhão. É fé. Esse negócio aqui é um negócio de fé. A gente pode fazer tudo bonitinho, direitinho. Se não tiver fé, é conversa, é bobeira. A fé é ação, é segurança, é preparo e é um mover sobrenatural. Pega lá o texto dos Hebreus, lê lá como é que os antigos viveram pela fé. Pela fé ele fez tudo que não existia passar a existir. Mas é Ele, não é nas coisas, não é no que seus olhos veem, é nele que está em você. Quantos em nome de Jesus passarão a viver somente pela fé? Amém? Amém?